Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e vamos juntos estudar o componente curricular de História. Hoje nós vamos falar sobre objetos que contam história. Vamos lá, pegue seu material, me acompanhe. Vamos juntos corrigir também algumas atividades que estão na nossa plataforma SMED-EV. Vamos começar falando então sobre objetos que contam história. Compreender que os objetos possuem significado culturais atribuídos pela sociedade ao longo do tempo. Tenho aqui representado um álbum de fotografias e uma caderneta. Quantos de vocês possuem isso em casa, não é mesmo? Muitas vezes nós colecionamos esse tipo de coisas, como por exemplo a fotografia, que nos permitem chegar no futuro e relembrar o nosso passado. E cada foto traz para nós algum significado muito importante, representa muitas vezes momentos importantes que nós achamos interessante registrar. Deixei aqui duas crianças demonstrando a importância de nós registrarmos, guardarmos objetos. Algumas crianças, alguns pais costumam guardar até roupinha de bebê para que quando seu filho cresça, ele possa ver como que era a sua roupa, o tamanho que ele tinha, não é mesmo? Outra coisa muito importante que nós temos é a nossa caderneta de vacinação. Com ela, nós conseguimos o quê? Dar continuidade com o passar dos anos na vacinação. Ou seja, a gente não fica repetindo coisas que nós já adquirimos, que nós já tivemos no passado. Então, a gente consegue acompanhar ali na questão da saúde. Todos esses registros, eles são importantes, não é mesmo? Desde o nascimento até a fase adulta. Tudo isso é importante para a sociedade. Mas existem também alguns outros objetos e outros tipos de registros que são importantíssimos e que nos auxiliam no tempo de hoje, no tempo presente. Com esses registros e com esses objetos encontrados da antiguidade, nós podemos também prosseguir com a nossa história. Quando a gente conhece o nosso passado, nós conseguimos dar continuidade, como o exemplo da carteira de vacinação, que você dá uma continuidade. O objeto torna-se o mediador entre o homem e o meio natural, desencadeando a evolução cultural humana. Os objetos são como testemunhas, pois por meio delas é possível reconstruir a evolução das sociedades humanas. Um exemplo que dei para vocês anteriormente foi uma roupinha de criança, por exemplo. Existe uma relação entre essa roupa e a criança que vestiu aquela roupa, certo? Quando ela crescer, através dessa roupa, ela consegue identificar o tamanho que ela tinha, certo? Ela consegue identificar como que a sua mãe ou o seu familiar, que cuidava dessa criança, gostava de ornamentá-la, de vesti-la. E às vezes vai trazer até um significado para como ela se veste na atualidade. E aqui eu tenho exposto para nós alguns objetos. Esses objetos, eles têm uma relação forte com o ser humano. Todo objeto que nos cerca, tudo, ele vai trazer para nós uma relação. E eles servem, olha que palavra interessante e importante, como testemunhas. Como assim? Vocês já viram os arqueólogos, quando eles encontram ali algo que estava enterrado, escondido, e aquilo ali vem trazer para nós um significado muito grande do porquê aquela civilização fazia aquilo, como que eram construídos, como que eram as construções daquele lugar. Então, esses objetos que são encontrados, eles servem como prova do presente, como nós chegamos até hoje. E, por exemplo, dos nossos avanços tecnológicos. Aqui nós temos alguns objetos, são muito antigos, alguns deles bem antigos, mas que até hoje são utilizados.
e nós vamos conhecer um pouquinho os objetos que nós acabamos de ver. O primeiro objeto é o bilboquet. Quem aí já brincou com esse tipo de brinquedo? É bem legal, não é mesmo? O brinquedo que consiste em uma bola de madeira furada, presa a um cordão e que, atirada para o ar, deve, ao cair, encaixar-se em um bastonete ao qual está amarrado. Nós estamos falando deste primeiro aqui, olha. Esse é o bilboquet original, vamos assim dizer, certo? Feito de madeira. Tem uma certa dificuldade para você executar essa tarefa, mas com base neste primeiro, que foi o original, o ser humano que tem uma relação com os objetos, ele tem também uma inteligência para transformar aquilo ali. E chegamos ao bilboquet de hoje, muito utilizado nas nossas escolas, né? Feito pelas nossas crianças. É um bilboquet feito com garrafa PET e logo mais nós estaremos falando sobre ele, um pouco mais de detalhe, ok? Temos aqui o peão. O peão, ele também passou por evolução. Olha que interessante. O ser humano, ele passou por evolução e os objetos que cercavam o ser humano e que cercam também passam por evolução. Então, um brinquedo em forma de pera, de madeira, com uma ponta de ferro ou de outros metais, enrolado por um cordel que é impulsionado com força ao chão, desenrolando rapidamente a fieira para fazê-lo girar. Nós estamos falando deste peão aqui, que é o peão tradicional, o original. Eu, professora Daniele, particularmente nunca consegui fazer o peão rodar utilizando esse peão aqui. Eu até tento, já até tentei, mas não consegui ter êxito nessa tarefa. E você, já pegou em um peão assim? É legal, que tal você procurar e brincar, ver se você consegue utilizar. Mas como nós falamos, o ser humano, ele evolui. E os objetos que o cercam também evoluem, também se modificam. Hoje em dia, o estudante, a criança, a pessoa que pega esse brinquedo, ele não precisa mais enrolar aquela corda, né? E fazer ali um esforço para que esse peão gire no chão ou sobre a mesa. Hoje nós encontramos, olha, guerras de peão, né? Mesmo torneios de peão, onde o participante apenas puxa esse pino aqui, coloca o peão ali, na hora que ele puxa, o peão já sai rodando e um vai lutando com o outro até deixar nesse tabuleiro um único peão. Aquele peão que permanecer rodando é o vencedor. E um muito conhecido por nós, quem já não teve um peão desse? Nas nossas surpresinhas de aniversário, sempre vem esse peão aqui, ó. Um peão de plástico, onde você coloca aqui ó, o dedão nessa ponta e apenas utilizando o seu indicador e o dedão, você consegue rodar este peão. Então, olha só, nós tínhamos um peão de madeira, que precisava de uma corda, certo? Passamos aqui para o de plástico, que é o muito conhecido por nós. E ele não parou de evoluir. Vamos aqui para um torneio de peões, onde o peão que permanece rodando é o vencedor. Lâmpada incandescente. Patenteada por Thomas Edison. O que significa patenteada por Thomas Edison? Thomas Edison, ele foi o criador desta lâmpada. Ele foi o inventor. Então, ele é dono dessa criação. Esse modelo surgiu no momento da Revolução Industrial. É claro que não foi na primeira tentativa que Thomas Edison conseguiu fazer com que a lâmpada funcionasse. Não é mesmo? Naquela época que ainda se utilizava ali as candeias, velas e etc., ele estava tentando o quê? Evoluir os objetos que estavam à sua volta. Então, nós temos aqui a evolução da lâmpada. Nós temos a lâmpada incandescente, que foi inventada pelo Thomas Edison em 1879, mas, como ser humano, a lâmpada também
não parou de evoluir e evolui até hoje, ela modifica-se até hoje. Então, nós começamos aqui com a incandescente, fomos para a fluorescente, até então era considerada aquela que tem menos gastos, certo? Fomos para a halógena, depois para a de LED, até hoje nós utilizamos muito essa de LED, que é 1989, e hoje aqui também estamos no LED. O que mais encontramos nos nossos lares hoje são as lâmpadas de LED, que esquentam menos, que consomem menos. Então, olha, essa lâmpada foi tendo uma evolução. Roda de fiar. Nós conhecemos muito esse instrumento através de um conto de fadas, né? Uma história. Quem lembra dessa roda de fiar? É aquele instrumento que era utilizado, né, para fiar ali o tecido, onde a Aurora, a princesa Aurora, foi amaldiçoada que se ela encostasse na agulha dessa roda de fiar, ela cairia em um sono profundo. Olha, para se ter essa história, foi preciso ter este objeto. Tá percebendo a relação entre os objetos com o ser humano? Para criar as nossas histórias, para termos as nossas histórias, nós utilizamos os objetos que estão à nossa volta. Então, roda de fiar é uma invenção antiga que ajudou a transformar fibras de plantas e animais em fios, ou fios que foram então tecidos por um tear em tecido. Objeto que facilitou o processo de tecelagem dos fios para transformação em tecidos utilizados no vestuário e na mumificação no Egito Antigo. Olha só para que ele era utilizado também. Fazer a mumificação, sabe que a gente vê nos desenhos ali, colocando as faixas em torno das múmias? Precisava dessa roda de fiar para fazer aquele tecido ali. Esse instrumento ele aparece em outra história também, quando o Rumpelstiltskin, quem já ouviu esse nome? É um ser que gosta muito de fazer negociações, certo? Ele engana as pessoas com suas negociações, faz parte também de um conto, mas com a roda de fiar, ele conseguia fiar ouro, claro que apenas no conto, né? Quem dera a gente conseguisse transformar uma palha, como ele pegava, em ouro. Peneira doméstica, é bem possível que você tenha uma em casa, para o uso doméstico e ou em situações necessárias. E essa peneira aqui, ela não é utilizada só pelos mais velhos, né? Não, pelos adultos. As crianças gostam muito de utilizar este tipo de material para aguçar a sua imaginação, para brincar dentro de casa. Então, elas têm ali com este objeto uma relação para construir a sua história. Jogo de chá ou café. O bule e as xícaras podem ser feitos de louça ou porcelana. As porcelanas, as louças brancas que usamos hoje, são muito diferentes da porcelana que atraiu os europeus no século XVI. As de hoje, qual a diferença, né? Primeiro, o material. Muitas vezes o material inferior é utilizado. Segundo, que essas porcelanas de hoje, elas são muito enfeitadas, né? Elas têm ali um tipo de enfeite, além de serem frágeis, pelo material ser um pouco mais frágil. Mas as porcelanas antigas podia ser levado ao fogo e não se quebravam. Vicky Muniz, lixo extraordinário. O documento Lixo Extraordinário acompanha durante 2 anos o desdobramento do trabalho do artista plástico Vicky Muniz. O Vicky Muniz, um paulista que vive em Nova York, é um dos artistas contemporâneos mais caros do momento. No maior aterro sanitário do mundo, no Jardim Gramacho, município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. A proposta inicial do artista era produzir retratos dos catadores que trabalham no aterro, mas acaba ganhando outra dimensão devido à maneira profunda e sensível com que Vicky Muniz se relaciona com seus retratados.
Então, Lixo Extraordinário é um filme que mostra o estatuto da arte e a questão do lixo na sociedade contemporânea. O árduo trabalho realizado pelos catadores e a possibilidade de transformação que a mudança da percepção artística pode proporcionar. Levando-se em conta tais aspectos, recomenda-se a participação de diferentes disciplinas. O documento conseguiu a proeza de ser indicado ao Oscar de melhor documentário em 2011. Infelizmente, perdeu para o documento Trabalho Interno, de Charles Ferguson e Audrey Mars, que retrata os bastidores da crise econômica que explodiu no fim de 2008 nos Estados Unidos. O artista plástico Vicky Muniz é brasileiro, mas vive nos Estados Unidos. Sempre teve uma ligação muito forte com os objetos que podem influenciar em sua obra. Ele incorpora materiais diversos para suas criações e o resultado é visto em forma de fotografia. Em 2011, foi lançado o documentário Lixo Extraordinário, que foi o resultado do trabalho de Vicky Muniz no maior aterro sanitário da América Latina, o Jardim Gramacho. Lá, o artista fotografou os catadores e depois montou réplicas dessas fotografias utilizando materiais encontrados no próprio aterro. Então, nós temos aqui uma fotografia do trabalho e veja bem, esse também é outro trabalho realizado por ele. Observe a obra de Vicky Muniz abaixo e escreva quais objetos você vê nela. Nós podemos observar, olha, um violão. Vamos marcar aqui. Temos aqui um violão. Consegue ver? Aqui, ó, um violão. Nós temos aqui uma banheira que já foi utilizada, um relógio. Então, tudo isso aqui em volta dessa foto dele, e até mesmo a foto, que é o cabelo utilizado, são roelinhas de metais. Tudo isso foi utilizado o lixo. As caixinhas de fósforos de Hélio Leites. Nós temos aqui, olha, aquelas caixinhas mesmo, a obra de arte que o Hélio fazia. Aqui ele fez, olha, é um feliz aniversário. É no bolo que se acende só para comemorar o primeiro fogo da vida para a criança apagar. Olha que interessante essa obra de arte. E agora nós vamos produzir juntos um billboquê, certo? Vamos utilizar também aquilo que se tornaria lixo. E agora vai ser um lixo extraordinário. Billboquê, um brinquedo dos anos 80. Nós vamos precisar de garrafa PET, tesoura, barbante, tampinha e aquilo que você gostaria de enfeitar o seu billboquê. Então, eu trouxe aqui 2 garrafas PET. Nós temos uma maior e uma menor. Eu vou estar utilizando essa garrafa maior, certo? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é separar a parte de cima dessa garrafa. Lá você vai separar aí, olha, a parte de cima desta garrafa e vai cortar. Você pode pedir ajuda de um adulto. Vamos aqui, ó. Colocou, cortando aqui de forma circular para fazer o seu billboquê. Tendo cortado, você vai observar aqui as pontas, se não for nenhuma pontinha, corta também. Pronto, a nossa parte, tá vendo? Vai dar mais ou menos um palmo, se for uma garrafa PET maior. Vamos precisar das tampinhas. 2 delas, vocês farão um furo no meio. Essa parte, peça ajuda a um adulto para que você não se machuque, ok? Tendo feito o furo, vamos retirar agora uma parte do barbante. Qual o tamanho desse barbante? Você vai medir aqui, olha, o tamanho do seu billboquê e após o billboquê, você vai dar mais um palmo de distância para poder cortar este barbante, ok? Então, corta aqui. Quanto maior o fio, quanto maior o barbante, mais divertido será a brincadeira, mais difícil será. Encaixe aqui, ó, no furinho o seu barbante e faça um nó para que esse barbante não se solte. Você pode dar 1, 2 nós nessa ponta. Então, vamos dar um nó. Vou dar mais um para ele não se soltar.
Após o fio, olha, ele não vai soltar mais. Então, nós vamos passar aqui por dentro da garrafa PET, certo? Passe o fio aqui dentro da garrafa PET e tampe a ponta. Tampadinho, né? Agora, nós vamos colocar na outra ponta, a outra tampinha que está furada. Vamos lá. Passe o seu barbante. Faça mais um nó. 1 ou 2, de maneira que esse barbante não se solte. Então, vamos fazer isso aqui. E para que essa ponta aqui fique um pouco mais pesada, nós vamos estar emendando uma outra tampinha. Você pode emendar com fita colorida, tá? Você pode estar fazendo com fita adesiva. Eu vou estar utilizando essa daqui. É muito utilizado em fiação, a fita isolante. Vou emendar uma tampinha na outra. Fechei minha tampinha, passa a fita. Vem emendando uma na outra, ó. Prontinho. Agora, é só você enfeitar o seu bilboquê. E como que nós vamos utilizar esse bilboquê? Você vai ter que, diferente daquele antigo, olha, você vai balançar e você precisa acertar o meio, tá vendo? É muito fácil não, ó. Vai treinando até você conseguir jogar essa tampinha dentro do seu bilboquê. Utilize as fitas coloridas para enfeitá-lo, ou o que você desejar. Até a nossa próxima aula, pessoal, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Acesse as nossas atividades na plataforma SMED GV. Aponte a câmera do seu celular para essa imagem que aparece aqui no canto da tela. Tchau, tchau!